Mais de 300 pessoas se reuniram no interior de São Paulo para o primeiro simpósio internacional em defesa da vida. A iniciativa surgiu depois da participação de religiosos e leigos em audiência pública no Supremo Tribunal Federal em agosto. A proposta do simpósio, encerrado nesse fim de semana, é ampliar a valorização da vida. Pode ser no alto. A segurança do colo de mãe não tem limites. E de mãos dadas, os caminhos da vida podem ser menos difíceis de serem trilhados. A história de Ariane e Rafaela é como muitas outras. Só que sobre elas, temos um final feliz para contar. Tinha acabado de separar, não tinha condição de criar um filho. Eu estava querendo abortar. Com a ideia de abortar, foi atendida em uma das casas de acolhimento a gestantes que atua em defesa da vida humana. Eles falaram de todas as sequelas, né, que o aborto causa, além para a saúde, também psicologicamente, espiritualmente. Me ofereceram também a ajuda, no caso financeira, né. Eu decidi ficar com a Rafaela. Hoje, mãe e filha representam uma causa valiosa para religiosos e leigos no Brasil. Para isso, o primeiro simpósio internacional em defesa da vida foi idealizado. Esta proposta surgiu através da minha participação no Supremo Tribunal Federal nos dias 3 e 6 de agosto deste ano. Nós tivemos uma disparidade muito grande entre os pró-vidas e os abortistas. E comecei a pensar o que a gente pode fazer de conscientizar as pessoas sobre a defesa da vida, sobre o movimento pró-vida. E foi onde surgiu, né, esse desejo de organizar esse simpósio. O procurador do estado de Sergipe participou da audiência em Brasília. Com o espaço no simpósio, manifesta o desejo de ampliar a assistência de gestantes no país. Há muitas limitações, há muitas coisas que o Estado não consegue fazer, né? Eu costumo dizer que toda a assistência social entraria em colapso se as igrejas parassem de prestá-la. Então o Estado, reconhecendo suas limitações, quer se aproveitar, né, da sociedade civil, incluindo evidentemente as entidades religiosas e vinculadas às igrejas, para implementar esses programas de apoio à vida desde a concepção. O encontro também serviu para amadurecer a conscientização sobre o assunto. Existem forças que estão causando aquilo que o Papa João Paulo II chamava de cultura da morte. Nós precisamos entendê-las para poder mover ações que possam neutralizar a sua causa. Esse é o desejo da Cíntia. Ajudar na formação também de outras pessoas, né, pensando na família, na valorização que a gente tem, até para a formação dos nossos filhos. O assunto no simpósio não se limitou às palestras. Foi possível também que os participantes fizessem dinâmicas. Essa daqui, voltada às mulheres, dá para ver e sentir o bebê nas diferentes fases da gestação, da 10ª até a 30ª semana. É mais uma oportunidade de manter vivo o diálogo sobre a valorização da vida. A pessoa que compreende o valor da vida a partir da sua própria vida, ela começa a refletir sobre a vida do outro. Quando Ariane percebeu o valor da filha, a vida realmente ganhou outro sentido. Essas virtudes são agora o sonho da mãe para o futuro da Rafaela. De ter escapado do aborto, então ela já é um sinal pró-vida. Pois bem, a gente continua falando sobre a importância da vida. E em nossos estúdios a gente recebe o Elenildo Pereira, ele que é da comunidade Canção Nova e vai falar para a gente sobre uma obra dele lançada pela editora Canção Nova. Seja bem-vindo, Elenildo, muito obrigado por estar conosco aqui, viu? Eu que agradeço pelo convite e também pela oportunidade de poder partilhar desta obra também com as pessoas que nos assistem de casa. Eu começo perguntando como surgiu a ideia de escrever um livro com o título Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus. Surgiu a partir de eu perceber, em meio à nossa sociedade, uma sociedade onde a cultura da morte tem ficado muito clara, muito evidente, e também a cultura do descartável. As pessoas, de alguma forma, não têm compreendido o valor e a sacralidade da vida. Por exemplo, a cultura do descartável, como bem tem pregado para nós o Papa Francisco,
No ventre materno, por exemplo, às vezes o bem-estar da mulher tem tido mais valor do que mesmo a criança que ela carrega no ventre. Então, percebendo aí este cenário, eu digo, eu preciso escrever alguma coisa que vá de encontro para que possa ajudar as pessoas a perceber a sacralidade da vida humana. Helenildo, um dos capítulos você destaca a pessoa humana. Que conceitos você pode ressaltar para nós da pessoa humana? A pessoa humana, eu diria que a partir até mesmo do conceito bíblico, ela é imagem e semelhança de Deus. Se a gente observar nos 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis, vai dizer, no meio ali da criação, que cada animal era criado segundo a sua espécie. O ser humano não, diferente. O ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Para dizer assim, enquanto Deus ia criar, por exemplo, um cachorro, olhava para outro cachorro. O ser humano não. Ele olhou para dentro de si mesmo, olhou para ele mesmo. Portanto, a perfeição da criação do ser humano, ela é singular. O ser humano, por natureza, ele está no topo de tudo aquilo que é criado. Então, você quer conduzir o leitor, de fato, a compreender que a pessoa humana é mais importante. Isso mesmo. O leitor, a partir da leitura aqui do livro, ao chegar ao final, ele vai compreender que a pessoa, em todos os casos, ela é sempre mais importante. Até mesmo no contexto cristão nosso, nós temos a tendência de tratar o outro a partir da posição social que ele tem na sociedade, a partir do tanto de dinheiro que ele tem ou algo do tipo. E aqui no livro eu vou mostrar exatamente o contrário. O ser humano tem que ser valorizado por aquilo que ele é. Pessoa, imagem e semelhança de Deus. Outro assunto contido em 2 capítulos é o aborto. O que o leitor vai encontrar sobre este tema para ter mais informação a respeito no seu livro? Entre muitas coisas que eu abordo, eu falo ali sobre a sacralidade do ventre materno. A partir de uma leitura, por exemplo, do Salmo 138, onde o salmista vai dizer: Senhor, vós me tecestes no seio da minha mãe. Para dizer que o seio materno, o ventre materno, é um lugar sagrado, um lugar de vida. Jamais pode ser um lugar de morte. É um jardim onde a vida floresce e jamais pode ser um sepulcro onde a vida é desfeita. Portanto, o ventre materno nós podemos dizer e reafirmar que é um lugar sagrado, mostrando assim para todas as mulheres, sobretudo para as mães, a beleza da maternidade. E não o contrário, como às vezes o mundo tem pregado, como se a fecundidade da mulher fosse uma doença, e não é verdade. Pelo contrário, a fecundidade é um grande dom de Deus. Eutanásia, por que abreviar a vida? Você fala desse tema no seu livro também, certo? Sim. Se você observar, a própria capa do livro aqui tem um contraste entre o início e o término da vida. A vida ela tem que ser defendida, valorizada, não só uma parte dela, não só até os 40 anos, 50 anos, não. A vida tem que ser valorizada até o seu último instante. Entra aí todo esse aspecto da eutanásia, no sentido de não abreviar a vida. Pelo contrário, levar a vida e deixar que ela termine de forma natural e não impedindo aí de modo artificial por algum remédio ou algo do tipo. No Brasil, ainda não temos, espero que não seja aprovada aí como lei a questão da eutanásia. Outros países já é uma realidade, entre eles, por exemplo, a Holanda, mas de modo geral para compreender que a vida é sagrada do início ao término e não existe um tempo até que a vida é sagrada e outro tempo que ela deixe de ser. Eu conversei com o Helenildo Pereira, ele é da comunidade Canção Nova. Parabéns aí pela obra, viu, Helenildo? Obrigado.